E aí galera, fala, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Felipe Sauro. Faz tempo que eu não trago vídeos desse quadro do Desmascarando e desta vez vou retornar com esse quadro. Não prometo que os outros que eu já gravei aqui pro canal vão sair também, mas eu vou tentar. Não prometo, mas vou tentar. E desta vez eu vou fazer um Desmascarando com o dinossauro famosíssimo chamado Tiranossauro Rex. Esse vídeo deu um trabalhinho para ser feito, então se possível deixe seu like para ajudar a recomendá-lo, beleza? Enfim, sem mais delongas, bora começar. Tiranossauro Rex, o dinossauro mais famoso do mundo, assim também como o mais temido dos dinossauros. 4 documentários, mais uma verdade. Vamos começar primeiro com Luta Jurássica, uma série documental feita no ano de 2008, onde no segundo episódio, denominado O Caçador de Tiranossauros, conhecemos melhor esse dinossauro tão famoso e tão temido. No entanto, durante seus mais de 40 minutos de episódio, ele cita no início uma informação um pouco intrigante. De acordo com o documentário, estudando os dentes do tiranossauro, encontraram saliências bem comuns em outros dinossauros carnívoros, sugerindo até então que, como ele se alimentava de carcaças e a carne que ficava presa entre os dentes apodrecia, isso formaria uma mordida infecciosa na boca do tiranossauro. Outro interessante atributo dos dentes do Tiranossauro Rex são as finas saliências serrilhadas que retinham pedaços de carne de refeições. E quando essa carne toda apodrecia, produzia muitas bactérias. Estamos falando aqui de uma péssima higiene bucal. Hoje nós temos animais como o dragão de Komodo, um lagarto gigantesco que tem a chamada mordida séptica. Semelhantemente como os dragões de Komodo. Mas será que isso está certo ou não está? Precisa de mascarar ou não? Não precisa de mascarar. É certo que a mordida do tiranossauro era uma das mais fortes dentre os animais terrestres. De uma força comparável a metade do seu peso, até 6 toneladas de força de mordida. Porém, também é certo que quando ele se alimentava de carcaças, como não existia escova de dentes no período Cretáceo, ele ficava com a boca suja durante boa parte de sua vida. E as carcaças que o tiranossauro se alimentava estavam cheias de bactérias descompositoras, que quando ficava em pedaços nos dentes do tiranossauro, dava a ele um arsenal de bactérias que ficavam na sua boca. E quando esse dinossauro mordia uma potencial presa, as bactérias iam para a carne dessa presa, fazendo ela morrer por infecção. Porém, alguns paleontólogos acreditam nessa hipótese, e isso ainda está em debate. Mas tudo leva a crer que sim, o tiranossauro tinha uma mordida infecciosa semelhante ao dragão de Komodo. Agora vamos para um ano depois, em 2009, quando estava no ar um documentário chamado originalmente The Clash of the Dinosaurs, sendo que a tradução ficou aqui no Brasil como A Anatomia de um Dinossauro, onde no segundo episódio, chamado Predadores Perfeitos, cita o Tiranossauro Rex. Porém, em uma parte do episódio, fala que o tiranossauro poderia deslocar suas mandíbulas inferiores para se engolir algo que era maior que sua própria boca. Como o Piton, o Tiranossauro Rex podia deslocar a mandíbula. Certos répteis têm a habilidade de engolir coisas maiores que suas cabeças. Isso porque o crânio se expande enquanto o abre, como uma cobra engolindo um ovo de galinha. A cabeça da cobra é bem menor que o ovo e mesmo assim ela engole o ovo inteiro. Mas será que isso tá certo? Será que os tiranossauros poderiam deslocar suas mandíbulas como sucuris? Desmascara. Tá certo que entre os répteis isso é bastante comum, como por exemplo lagartos e cobras, tanto com sucuris quanto com cobras comedoras de ovo. Porém, não existe nenhuma evidência que tiranossauros poderiam realizar esse mesmo feito. O que acontece é que o tiranossauro poderia abrir sua boca no ângulo máximo muito grande, até mais de 62 graus. Porém, ainda assim era pequeno comparado a outros terópodes como por exemplo o alossauro, que abria muito mais que isso. Então não, o tiranossauro não poderia deslocar suas mandíbulas para se alimentar de presas maiores que sua boca. Ainda nesse documentário,
fala que o tiranossauro era diferente da maioria dos outros terópodes, porque seu crânio em forma de T, se visto de cima, movia seus olhos para frente, ele privilegiava uma visão binocular excelente. Nós podemos notar em sua visão apurada os atributos de um predador. A distância entre os olhos do Tiranossauro Rex era de 40 centímetros, dando a este assassino visão binocular excepcional. A habilidade de perceber profundidade. Mas será que o tiranossauro enxergava tão bem? Será que isso é verdade? Não precisa de mascarar. Sim, isso é verdade. Ao contrário de outros predadores como o alossauro, que tinha um crânio em formato de U, ou até mesmo outros terópodes que por acaso têm um crânio em forma de V, como o espinossauro ou o giganotossauro, o tiranossauro tinha um crânio se visto de cima em formato de T, o que significa que seu crânio era projetado para os olhos ficarem mais para frente do dinossauro e não nos lados. Isso indicaria que a visão desse dinossauro era excelente, diferente de retratados como o Jurassic Park. Na verdade, era tão bom quanto o olho de um falcão, e era 6 vezes melhor do que a visão humana, podendo enxergar até a distância de dinossauros que ele atacava. Então sim, isso é verdade. E finalizando, ainda nesse documentário, fala que o tiranossauro tinha um cérebro muito desenvolvido ao ponto de ele privilegiar principalmente um faro excelente, fazendo com que ele cheire carcaças ou até potenciais presas a quilômetros de distância. Um dos recursos era o nariz, o mais sensível de todos os dinossauros carnívoros. Mas será que isso é verdade mesmo? Não precisa de mascarar. Seu cérebro era bastante desenvolvido. Segundo os cientistas atualmente, é bem possível que o cérebro de dinossauros grandes carnívoros como o próprio tiranossauro ou acrocantossauro tivessem tantos neurônios quanto um de um babuíno. E isso significa que ele tinha inteligência e sentidos altamente apurados. Mas principalmente ele tinha um ótimo faro, fazendo com que suas narinas extremamente sensíveis pudessem sentir cheiro de carcaças a até, pelo incrível que pareça, 11 km de distância. Isso pode te parecer absurdo, mas lembre-se que animais carniceiros como os urubus podem sentir a mesma distância de carcaças podres que um tiranossauro, então sim, isso é verdade. Agora vamos pular para o ano de 2022, quando foi lançado, segundo as pessoas, o melhor documentário sobre dinossauros chamado Prehistoric Planet, ou Planeta Pré-Histórico, onde os produtores como o Jon Favreau, diretor desse documentário, frisaram mais a realidade dos dinossauros em vez de evidências. Em uma das cenas desse documentário mostra um tiranossauro fêmea e macho trocando carícias com seus focinhos. Mas será que isso é verdade? Será que eles poderiam trocar essas carícias românticas entre si? Não precisa de mascarar. Isso não é totalmente certo, ainda é motivo de discussão entre os cientistas. Mas tudo leva a crer que sim, os tiranossauros machos e fêmeas poderiam trocar carícias entre si. Isso porque foi estudado e é comprovado que o focinho de um tiranossauro era muito sensível, tão sensível quanto o dedo humano. E estudando fósseis de crânios de tiranossauro com marcas de mordida, sugerem que sim, os tiranossauros às vezes mordiam um ao outro, mas não para se defenderem. Poderia acontecer isso também, mas geralmente isso acontecia como forma de carinho. Então sim, é possível que os tiranossauros pudessem trocar carícias esfregando um focinho do outro. E ainda nesse documentário, na segunda temporada lançada em 2023, mostra um tiranossauro se aproveitando da carcaça de um alamossauro, porém foi botado para correr por 2 Quetzalcoatl, pterossauros gigantes que conviveram com o tiranossauro. Mas será que isso é verdade? Será que 2 Quetzalcoatl são necessários para botar um T-Rex para correr? Desmascara. Bom, o que acontece é que nesse documentário eles mostraram essa cena para indicar que o tiranossauro era um animal de verdade e não uma besta matadora. Porém, o tiranossauro era capaz sim de matar 2 Quetzalcoatls, já que ele era mais forte, maior e tinha uma mordida muito mais esmagadora. O que não quer dizer que um Quetzalcoatl possa sim machucar gravemente um tiranossauro, como citado no documentário. Porém, o tiranossauro tinha muito mais chances. Mas como eu falei, eles só deixaram essa cena pra gente assistir para indicar que o tiranossauro era um predador que escolhia o que queria fazer de sua vida e não simplesmente uma besta matadora de qualquer animal que aparecesse, como retratado em vários filmes.
Por fim, temos o documentário mais recente, A Vida no Nosso Planeta, lançado em 2023 na Netflix. E no quinto episódio, denominado A Sombra de Gigantes, mostra o Tiranossauro. Só que mostra um ritual de acasalamento de um tiranossauro, onde diz que o tiranossauro poderia ouvir e emitir sons de baixa frequência. Mas será que era tudo isso mesmo que acontecia com o tiranossauro, como mostra nesse documentário? Desmascara. Primeiro, é verdade que o tiranossauro e outros terópodes gigantes poderiam tanto ouvir como emitir sons de baixa frequência. No entanto, não foi encontrada evidências mostrando como era exatamente um ritual de acasalamento de um tiranossauro. O documentário mostrou o tiranossauro dançando como se fosse um pássaro. Porém, ainda assim o tiranossauro era um dinossauro. E não existem evidências de tiranossauros dançando com o rabo balançando. Aliás, outra coisa para enfatizar é que o tiranossauro tinha uma cauda muito flexível, como mostrado no documentário. No entanto, a cauda de um tiranossauro servia para contrabalancear o enorme peso de um tiranossauro. E isso quer dizer que sua cauda deveria ser mais rígida, justamente para servir de contraponto para o seu grande peso. Então não, o tiranossauro poderia não ter dançado e nem mesmo balançando o rabo de uma maneira muito flexível. Agora vamos ver a acuracidade desses documentários. O documentário primeiro que a gente citou, que é o Luta Jurássica, o nível de acuracidade de 1 a 10 está para 5, ou seja, está pela metade. Já o próximo documentário, Anatomia de um Dinossauro, de 0 a 10, o nível de acuracidade desse documentário está para 3, ou seja, menos da metade. Já o documentário mais recente, e diga-se de passagem, o melhor documentário desde então, Prehistoric Planet, obviamente está no patamar 8, ou seja, da cima para metade para bom. Agora, o documentário A Vida no Nosso Planeta, o mais recente dentre todos esses, de 0 a 10 de um nível de acuracidade, está para 6. Um pouco mais da metade, mas ainda assim não tão acurado. E aí, o que vocês acharam? Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Faz um tempo que eu não trago essa série de vídeos aqui pro meu canal. Eu demorei um pouco para postar vídeos porque tá acontecendo muita coisa ultimamente. Mas se você gostou e não sabia desses detalhes, deixa o like. Aproveite e se inscreva no canal, beleza? E bata o sino pequenino, não de Natal, e sim o do meu canal, tá galera? É isso, agradeço demais a quem chegou até o final do vídeo. Um grande abraço em todos vocês e até a próxima. Tchau, gente!